Mente produza em mim, espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor, onde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda, que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui na nossa casa, Irmãos de Luz. Nossa profunda gratidão àqueles que se fizeram presentes, estão presentes nos seus esforços de abrir mão do conforto de vossos lares e partilharem dessa energia única, desse momento único que é a nossa comunhão. A nossa comunhão em torno do amor universal, dos grandes ensinamentos que o nosso mestre Yeshua Ben Joseph nos deixou. Aqui a nossa escola da vida material, o plano terreno. O plano terreno que nos dá a porta para a caminhada infinita rumo ao quem sabe. Quem sabe o quanto que nós temos que aprender ainda durante a nossa jornada. Dizem os espíritos a nós que estamos aqui na Terra que o processo de aprendizado é infinito. Mesmo aqueles espíritos que estão nos lugares mais altos que nós possamos imaginar, jamais deixam de aprender. O aprendizado consiste, sim, num processo contínuo de escolhas. Escolha desde o momento que nós acordamos ao momento que nós pausamos a nossa vida. Para o pequeno momento do despertar e do libertar dos nossos espíritos, nos nossos sonhos. O nosso processo, ele nunca termina quando nós assim ainda entendemos e assim chamamos de morte. O nosso processo é contínuo. Nós estamos aqui reunidos, quem sabe quantos de nós já nos esbarramos aí por tantas e tantas encarnações pretéritas. Quem sabe, às vezes, quando nós simplesmente olhamos para os olhos de alguém e observamos uma certa simpatia. E a gente pergunta no nosso íntimo, quem sabe eu te conheço de algum lugar? Assim é. Bom, hoje nós tivemos a nossa tarde de psicografias e nos foi dada a graça de receber algumas cartas dos nossos irmãos que transitam na vida espiritual. Aqui nós temos uma carta assinada por Nicolas, endereçada à sua mãe. Uma carta assinada por Francisca Lima. Francisca Lima, direcionada à filha Amanda. Uma outra carta assinada agora por Margarete, me parece que é Spitz, endereçada ao seu filho Felipe. Essa aqui foi assinada por Joaquim Bernardo. Ele coloca até breve. Nossa, quanta carta de mãe. Mais um. Vocês pensam que é fácil? Não.
Nunca vai ser fácil. Uma outra mamãe assina aqui. Daniela Batista, endereçado ao seu filho. Essa aqui não está assinada. Está assim. Marcos Everaldo Matias. Felipe Silva endereçou uma carta para sua mãe. Felipe Silva. E aqui uma mãe que assinou como Rosângela. Muito bem. Essa aqui, ela é de Severino de Andrade, falando em nome de Andrei de Andrade. E aqui, Ana Bertoldi endereçou uma carta para Renata Bertoldi, que é a mãe dela. Me desculpa pelo momento de emoção. Eu sou assim mesmo, eu tenho essa cara meio fechada, meio séria, mas eu também tenho emoções, tá? Nossa palestra de hoje tem como tema central: sejamos iluminados. Fala-se muito sobre o processo de iluminação, do alcance da nossa iluminação. É um momento que nós precisamos mergulhar um pouco nas filosofias orientais e compreender, dentro de alguns ensinamentos que nos foram deixados por grandes espíritos que pela Terra caminharam, como um pequeno guia para a melhor compreensão do que é um processo de iluminação. Mas antes de tudo, nós precisamos compreender esse significado de uma maneira mais simples. Porque, coloquialmente, às vezes nós podemos nos direcionar a alguma pessoa, alguém que nos encanta, e a gente possa até falar: fulano é uma pessoa iluminada. Pelo brilho que ele espalha ao entorno dele, pela energia agradável, gostosa que muitas vezes um determinado ser transmite para nós. Mas o processo de iluminação não consiste em si no que é essa pessoa aqui na vida em relação ao entorno dela. O processo de iluminação é um caminho único que cada ser precisa aprender a caminhar. Quando eu busco o caminho de estar iluminado, eu digo que isso é um momento da consciência que um ser consegue, dentro da sua experiência de vida, perceber. Perceber sem que haja nenhuma cortina ao entorno dele. Quando nós olhamos para essa sala, a sala, sim, ela está iluminada. E nós podemos enxergar todos os objetos que compõem essa sala. Nós podemos caminhar entre as fileiras e os corredores sem tropeçar. Então, o processo de iluminação é um processo de compreensão de vários níveis da nossa vida. Não é necessariamente um ser iluminado ou o estado de iluminação alguém que precisa se isolar e ficar no alto de uma montanha, sentado sobre uma pedra, com os olhos fechados. Nós podemos ser iluminados, mesmo no nosso cotidiano, mesmo na loucura da nossa vida moderna.
Porque o processo de iluminação é um estado de percepção contínua da realidade externa e interna, acima de tudo. Eu trago aqui uma breve história, um resumo breve, melhor dizendo, de Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda. Buda é uma transliteração de sânscrito que significa desperto. Desperto. O que é uma pessoa desperta, senão aquele que tem os olhos, os ouvidos e todos os seus canais sensoriais atento a tudo que está ao externo e ao interno? Buda, como ele assim foi considerado na época de sua vida, ele era um príncipe. Por incrível que pareça, por mais estranho que isso possa soar, para quem não conhece a história de Siddhartha Gautama, o pai dele o mantinha dentro de um reino literalmente cercado. E ali só existia, ele só provinha para o filho dele tudo o que era perfeito e bom. E eis que ele foi crescendo e começou a cada dia mais se sentir sendo tentado a entender o que ocorria do outro lado dos muros do palácio. Ele articulou-se e conseguiu uma maneira de escapar da vigília do seu pai. Caminhou portões afora e, em meio à confusão da cidade, ele começou a observar coisas que ele jamais imaginara na vida dele, como a pobreza, como a velhice, como a morte, como a tristeza, como a doença. Então a mente de Siddhartha provavelmente começou a entrar num processo gigante de autoquestionamento. Afinal, qual é o nosso papel aqui na Terra? Eu até então cresci e só conhecia um mundo perfeito que meu pai me provera. Mas esse mundo perfeito não consistia de algo real. Então o caminho de Buda foi sair dentro daquele domínio do palácio, abrir mão de toda a sua riqueza a contragosto do seu pai. Foi, segundo consta, nos autos, uma bela de uma briga. E eis que ele deixou o palácio rumo à floresta. E ele, no seu isolamento, no seu processo de autopercepção, ele alcançou o que nós hoje ocidentais entendemos como sendo um processo de iluminação. Ele atingiu a consciência. A consciência é a percepção. E ele nos deixou, por incrível que pareça, uma filosofia pura, simples, que pode ser seguida por qualquer pessoa em torno do planeta. Não necessariamente que você seja de religião A, B, C ou D. Não existe isso daí. Se eu for falar de religião, eu vou causar aqui uma polêmica muito grande dentro da casa. Não hoje. Quem sabe um dia. Se a minha irmã me deixar, se ela não me jogar a porta fora. Love you. Falarmos de religião não é o fórum. Mas falarmos de seres é a essência daquilo que nos traz aqui na casa espírita. Porque o espiritismo, quando foi decodificado por Allan Kardec, o que ele trouxe para a humanidade? Ei, pessoas, vocês podem pensar. Ei, pessoas, vocês não precisam de um domínio de alguém na Terra para te mostrar o caminho da eternidade, para te mostrar o caminho da felicidade. Você pode ter uma linha direta com Jesus ou com aquele que tudo criou, ou seja lá quem for. O Espiritismo trouxe a realidade que é a nossa compreensão e aceitação das existências materiais e espirituais de forma simultânea. Quem pode
a afirmar que nenhuma dessas cadeiras que agora nós olhamos estarem vazias estão efetivamente vazias? Quem pode? Muito provável, quase todas elas estão. E quem sabe, possa ter alguns ainda em pé aqui ao nosso entorno. E não tem nada de fantasmagórico nisso. São pessoas em diferente dimensão. São seres como nós em diferente dimensão. Nós estamos do lado errado da existência. A nossa existência, a nossa realidade não é aqui. Nós estamos aqui transitando, aprendendo. Isso é percepção. Isso é uma das tantas percepções que nós buscamos nesse caminho de iluminação. Então, volto ao comecinho da palestra. Ser iluminado não é necessariamente eu entrar numa bata, numa túnica, ficar acendendo um incenso e me esconder na floresta. Ser iluminado precisa aprender a estar aqui, na sala de aula. É aqui que a gente aprende. É aqui que a gente se acotovela. É aqui que a gente se espeta. É aqui que a gente ama, que a gente entrega, que a gente doa. Então, quando Buda foi assim considerado desperto, quando Siddhartha Gautama foi assim considerado desperto, então ele se tornou um Buda, ele escreveu o famoso caminho óctuplo. Óctuplo vem do grego número 8, octo. Então são 8 ensinamentos deixados para toda a humanidade, oriental e ocidental, independente da sua relação religiosa dentro do contexto social. Gostei disso que eu falei. Relação religiosa dentro do contexto social. Enfim, o caminho óctuplo começa com o primeiro, que é a visão correta. Ele nos ensina a ter a visão correta, e a visão correta, como eu vim exortando aqui, é a percepção da realidade. A realidade material, a realidade espiritual, a realidade interna, a realidade externa. Dentro desse caminho óctuplo, da primeira orientação, que é a visão correta, ele traz que nós também precisamos entender as 4 verdades nobres do budismo. 4 verdades nobres do budismo talvez seja dentro de uma linguagem, de uma filosofia oriental, muitas das mesmas coisas que o próprio Espiritismo nos trouxe numa linguagem ocidental. Nós podemos acompanhar, e muitos de vocês vão conseguir perceber essa nuance, essa similaridade. Porque as 4 verdades nobres que o budismo nos ensinou dentro do primeiro capítulo, que é a visão correta, cita a verdade do sofrimento. O sofrimento, ele é inevitável. Então, se nós sabemos que o sofrimento é inevitável dentro do nosso caminho existencial, o primeiro grande passo para a nossa superação é compreender a natureza do sofrimento. A segunda verdade é a origem do sofrimento. É como se fossem leis imutáveis, as quais nós não podemos fugir. O sofrimento existe. E qual é a origem do sofrimento? Ele diz assim, dentro da filosofia que Siddhartha nos deixou, ou melhor, Buda, ele falou assim, a grande origem do sofrimento, ele cita aqui. Eu só sintetizei. Apego, busca. Busca as paixões e prazeres sensuais. Vamos desmistificar um pouco isso daqui. Apego, ou seja, a origem do sofrimento, segundo ensinado por Buda, é o apego, é o desejo, são as paixões. Mas as paixões não no sentido necessariamente falando de sensualidade. Paixão é tudo aquilo na qual eu não consigo me ver liberto. A vontade incontrolável de ter um carro novo, a vontade incontrolável
de me vestir bem, a vontade incontrolável de me olhar no espelho e me achar perfeito para com uma sociedade. Então existem várias paixões que a gente pode citar. Paixões são aqueles apegos, aqueles desejos aos quais nós decidimos, eu vou usar esse termo, nós decidimos não controlar. Tudo é controlável. Tudo é controlável. Cabe a nós decidirmos se essa paixão nos controla ou nós controlamos essa paixão. Porque não tem nada de errado querer ter um carro novo, não tem nada de errado cuidar da estética, não tem nada de errado comprar roupa nova. É a minha relação dentro desse contexto. Quem controla quem? Se eu me torno escravo, eu vou citar o termo beleza, se eu permito me tornar um escravo da beleza, eu passo a sofrer. Porque a própria satisfação, ela tem, a gente usa o termo efêmera, ou seja, ela é curta. É algo que acaba rápido. Eu tiro, por exemplo, experiências próprias. É delicioso ter um carro novo. Quem já comprou um carro novo, sai da loja, carrinho novo, cheiro de carro novo é coisa incrível que todo homem gosta. A gente chega a ficar arrepiado. Comprei meu carro novo, 40 parcelas de 3 mil reais, você mata lá no financiamento. Comprei o carro novo. Não controlei, comprei. Está aqui. Uma semana bonito, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, carro novo, 5. Depois de 6 meses, acabou a emoção do carro novo. É ou não é? Os homens balançaram a cabeça. É um exemplo. Então agora a gente começa a olhar. Então quer dizer que na hora que depois de 6 meses aquele carro já não é mais a grande emoção da minha vida, algo começa a me coçar. Eu já não olho mais para o banco do meu carro, eu começo a olhar para os outros carros. Puxa, mas eu tenho um carrão, e se eu trocasse por um outro carrão? Aí ele arrebenta mais um pouquinho a conta bancária, as economias, deixa de fazer algo que poderia ser essencial dentro de sua casa e vai se endivida por um carro mais caro. É um exemplo. Eu estou usando isso somente como algo ilustrativo, mas dentre tantas coisas que podem acontecer na nossa vida, e o carro é passageiro. Agora, se nós pegamos esse dinheiro e nós colecionamos experiências com essa riqueza que nós temos em nossas mãos, isso a gente leva para o resto da nossa vida. Isso me fez lembrar uma experiência pessoal. Eu deveria ter 32, 33 anos, uma coisa assim. Meu pai, falecido pai, era um marinheiro, um comandante, era do mar. Então eu não cresci perto dele. Aos 32 anos de idade, ele morava no norte do Brasil, e eu aqui em São Francisco do Sul. Peguei, fiz uma parcelinha ali na passagem aérea e fui visitar ele lá no norte, na cidade de Belém. Com 32 anos de idade, eu pude sentar com meu pai e conversar com ele de homem para homem. Conhecê-lo. Ele me conhecia e eu conhecia ele, conhecia a história da vida dele. Isso é uma coisa que eu jamais esqueci. Isso é uma experiência vivida. É uma experiência, é um dinheirinho que eu gastei com passagem aérea, com deslocamento, com hotel, etc, etc, etc. Mas isso é imensurável. Não posso dizer para vocês se aquilo foi caro. Para mim nunca foi. Porque foi uma experiência vivida. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Então nós olhamos aqui que dentro das 4 verdades nobres, uma é que existe sofrimento. 2 é que a origem de sofrimento é o desejo, o apego a paixões, a sensualidades. E fala, ele cita, dentro do budismo, a sensualidade. A sensualidade também ela pode arrebentar a vida de qualquer pessoa. Porque sexo é algo sagrado. É algo que nós, seres encarnados, devemos tratar com respeito. Um respeito absoluto. Porque é uma dádiva que foi concedida para os seres encarnados para que o casal troque a sua mais
potencial energia afetiva, amorosa. Então, se um ser não percebe a grandeza que é isso, ele entra em desequilíbrio. Então ele corre o risco de cair num ciclo de frequentemente estar trocando de parceiros, vou dizer assim. E é isso que ele se vê diante de um abismo, de um vazio, a qual esse ser não vê o fundo. Porque o foco dele passou a ser o quê? A sensualidade, e não a realização íntima de um amor. Então também é um perigo. Ele cita aqui a origem do sofrimento é o desejo, é o apego, são as paixões e são a sensualidade. Cabe a nós termos aqui, consciência, percepção, inteligência e saber a direção nos passos nos quais nós estamos nos direcionando. Terceira grande verdade. A cessação do sofrimento. Cessar no sentido de terminar, insistir. Nós conseguimos cessar o sofrimento quando nós aprendemos a renunciar ao ciclo de apego. É o exemplo do carro comprado. Comprei o carro, fiquei mega emocionado. Depois de 6 meses, o carro não me satisfaz mais. Eu volto a investir toda a minha economia num outro carro. E assim eu estou nesse ciclo de apego. Então essa é a terceira verdade nobre. E a quarta verdade nobre é olhar para o caminho óptimo. Então citei dentro do primeiro caminho óptimo, que é a visão correta. Falei muito sobre a visão correta. Por quê? Porque nós somos seres de percepção. Nós aprendemos pela percepção, por ouvir, por sentir. Então, isso aqui que nós temos que ter o maior cuidado e o maior respeito dentro do que eu percebo dentro de mim e dentro do que eu percebo ao meu redor. Segundo caminho óptimo é o pensamento correto. Então, tenho a visão correta e agora o pensamento correto. Então, eu tenho que buscar que o meu pensamento seja livre de ganância, de ódio e de violência. Você vê que ele nos trouxe aqui a palavra ganância. E o que é a ganância senão o apego? Então, quando nós passamos a pensar de forma compartilhada, nós vamos nos tornando livres. Porque eu saio desse ciclo de apego. É isso que o Espiritismo nos exorta a praticar a caridade. Yeshua nos deixou um grande ensinamento que é a prática da caridade. E quando você consegue perceber a magia que é praticar a caridade, você exerce aquilo que tem de mais potencial dentro do amor. Porque o amor ele é livre, ele liberta. O amor não segura nada, o amor ele liberta. Ele permite que cada coisa seja o que ela efetivamente é. Terceiro grande ensinamento do caminho óptimo, a fala correta. Então nós tivemos aqui a visão correta, o pensamento correto, a fala correta. Fala correta é a expressão de verdade. Palavras construtivas. Palavras construtivas, se nós lembrarmos sempre disso, a gente começa aos poucos a frear a nossa língua. Quem não tem vontade, às vezes, de dar uma julgada ou falar algo irônico a respeito de vocês, ou seja, destrutivo? Às vezes alguém que possa estar ocupando um cargo, né, um cargo de liderança, um cargo de poder, se sente inflamado pelo ego e escorrega num palavreado destrutivo. E aquele palavreado destrutivo não tem mais volta. A palavra
saiu da boca é flecha, não volta mais, machuca. Nós gostaríamos que falassem mal de nós? Não. Ensinamento cristão. Não façamos ao próximo aquilo que nós não queremos que façam para nós. Isso é percepção. Eu volto aos ensinamentos de visão correta, pensamento correto, palavra correta. Quarto, a ação correta. A ação correta é conduta. Quando eu me policio nas minhas ações. Caminho de iluminação, como eu venho citando para vocês, tem 8 grandes ensinamentos. Falamos de pensar corretamente, de olhar corretamente, de falar corretamente e ter ações corretas também. Próxima, sexta, o esforço correto. Eu preciso do óculos porque o velhinho aqui não enxerga perto, tá? Então, o esforço correto. O esforço do cultivo para o bem. Eu tiro o óculos porque eu percebo vocês melhor sem óculos de longe, tá? Então eu vou ficar assim o tempo todo. Faz parte. É isso que eu já estou algumas décadas aqui transitando por essa escola. Eu diria que temos a obrigação, como filhos do Criador, que somos a expressão dele, e ele é amor, de termos ações em direção ao bem. Quando nós também entendemos aquilo que eu falei, caridade, e você move ações nesse sentido, repito o termo, isso é mágico. Isso é mágico porque o espírito da gente se preenche de algo na qual nós não conseguimos sequer colocar em palavras. É a maior realização do ser. Como Yeshua também nos disse, existe maior alegria em doar do que em receber. E o 8º ensinamento do caminho óptimo é a concentração correta. Concentração correta é foco. Bom, nós sabemos que entre 500 anos atrás e os dias atuais, se concentrar é bem diferente. Há 500 anos atrás, quem tinha a sua casa, né, os seus animais de estimação e os seus animais para tomar conta, a sua horta para tomar conta, você ia lá de manhã, acordava 4 horas da manhã, trabalhava, preparava o alimento do dia. Você não tinha WhatsApp, você não tinha telefone, você não tinha rede social. Era diferente. Quando você botava uma mesa, mesmo na simplicidade, você vivia aquele momento da mesa. Hoje tem tanta coisa que nos tira a atenção, que eu digo que talvez seja o maior desafio do caminho óptimo. A gente tenta olhar corretamente, tenta pensar corretamente, tenta falar corretamente, tenta agir corretamente. Tudo que foi citado no caminho óptimo, mas o último, que é a concentração correta, eis o maior desafio do mundo contemporâneo. O mundo está lá fora, ele quer a tua atenção. Eu não estou falando o mundo de uma forma pejorativa. É que nós somos mais. A população mundial aumentou. Existe indústria que precisa gerar emprego. Essas pessoas que se empregam precisam receber salário. Mas se essa indústria não vende, esse pessoal não tem salário. Então a indústria quer vender. E para a indústria querer vender, ela quer tua atenção. Ela quer tua atenção às tuas necessidades. Se você não tem necessidade, a indústria vai dar um jeitinho de criar uma necessidade para você. E você acaba muitas vezes comprando algo que você não precisava. Eu agradeço muito a minha esposa. Porque às vezes quando eu vou no supermercado assim, ou num impulso de pegar alguma coisa, ela me segura, amor.
Isso não é prioridade agora, né? Eu olho para ela, não, você tem razão. Isso não é prioridade agora. Então, às vezes, se não tiver alguém para dizer, ei, bota o pezinho no chão, não faz essa compra estimulada, isso é um dos aspectos do foco. Você tem também buscar o foco dentro do teu momento de oração, dentro do teu momento de estar na mesa. Eu cito muito o exemplo de estarmos à mesa com a nossa família, porque é um momento sagrado também. Estarmos efetivamente na mesa com a nossa família, ou com os nossos amigos, ou com o meu marido, ou com a minha esposa, mas estarmos de verdade. Estarmos olhando um no olho do outro, conversando, encontrando uma conversa na qual nós podemos fluir a noite toda e não ver o horário passar. Isso é concentração. E esse foco também nos remete a lembrar continuamente dos 7 ensinamentos anteriores. Então vocês viram que eu sintetizei numa aula aqui um monte de tarefa para vocês. O que eu posso lhes aconselhar? Faça suas buscas nos meios, nas mídias, nos livros. Eu aconselho livros. Leiam sobre o caminho óptimo, entendam e busquem a sua percepção. Porque o processo de iluminação, ele é, de maneira bem resumida, algo assim. Nós temos um ambiente externo e nós temos o nosso ambiente interno. O nosso ambiente interno ele é constituído de uma gama infinita de lembranças. E cada vez que nós acessamos uma lembrança, nós temos um determinado sentimento. Nós voltamos à experiência e nós sentimos. Assim como o ambiente que nós estamos, se nós estamos agora aqui focados nesse ambiente, nós estamos sentindo. Sentir reverbera no universo. Sentir causa vibração. Então, quando você sente, seja a partir de lembranças, seja a partir do teu momento presente, você vibra. Quando você vibra, você se sintoniza com as tantas frequências que o universo tem. Isso é iluminação. Isso é ter a consciência plena do que eu estou sentindo nesse exato momento da minha existência. O que eu estou sentindo agora nesse exato momento da minha existência? E tem tanta coisa para se preocupar, mas foco. O que eu estou sentindo agora? Vocês já pararam para se perguntar, na hora que vocês acordam, na hora que vocês estão almoçando, na hora que vocês se deitam, o que eu sinto? Isso é uma pergunta para uma resposta individual, puramente individual. E para um caminho que tem que ser percorrido de forma individual. Perceba. Eu estou sentindo o que? Gratidão? Estou sentindo o que? Raiva? Estou sentindo o que? Angústia? Estou sentindo o que? Preocupação? Estou sentindo o que? Desejo de comprar alguma coisa? Estou sentindo o que? Saudade? O que eu estou sentindo? Às vezes, é até difícil você se olhar no espelho, nos teus próprios olhos, e se aceitar do jeito que você está naquele momento de sua vida. Então, se você, dentro do teu foco, percebe nesse exato momento da sua vida, tem algo que você sabe conscientemente que não te eleva como espírito, você pode mudar isso. Só você pode mudar isso. Ninguém mais. É bom vir na casa espírita e ganhar paz? É bom. É bom tomar água fluidificada? É bom. É bom estudar a doutrina? É maravilhoso. É bom mergulhar nos livros? Melhor ainda. É bom entender os exemplos dos grandes iluminados que caminharam pela Terra? Ajuda. Mas a escolha do que cada um sente é puramente individual. Isso não cabe a ninguém
exceto cada um de nós, fazer. Essa é a nossa grande responsabilidade como seres existenciais. A maior prerrogativa, a maior dádiva dada aos filhos do Criador, que se chama livre-arbítrio. Isso é responsabilidade. Se alguém não está vivendo um momento bom na vida, todos temos momentos difíceis na vida. Mas a pergunta é, qual ação estou eu fazendo nesse momento da minha vida para atingir uma outra direção? Então, esse processo de autopercepção, tudo que foi citado dentro do caminho óptimo, é o caminho de iluminação. Você vive isso, você é iluminado. Esse é o tema da palestra. Nós somos iluminados. Às vezes não falta um empurrãozinho, uma cutucada. Poxa, não é tão difícil assim, Alan. Não é. Não é. Precisa o quê? Vontade. Perceber, pensar, falar, agir. Então, assim, como o grande professor Leandro Carnal, uma certa feita no material magnífico que ele deixou, que se chama Felicidade Sem Fórmula. E naquela época, uns 5, 6 anos atrás, eu adquiri esse material, são aulas, né, gravadas. Ela essencialmente nos põe de frente essa nossa responsabilidade. Existe um contexto externo, um contexto interno na vida de cada um. E felicidade não tem fórmula. O que é felicidade para o meu caminho é diferente de cada um que está aqui. Então, compete a cada um encontrar esse caminho para a sua felicidade pessoal. E para chegar na felicidade pessoal, que é o grande desafio do mundo moderno, talvez, de várias épocas, é preciso saber quem somos. É preciso saber onde estamos. Ninguém sabe para onde estamos indo, ninguém sabe para onde está indo se não souber quem é. É primeiro aqui, agora, presente. Eu aqui. Preciso saber onde eu estou. Feito isso, o caminho individual, contem sempre com a ajuda dos guias. Contem sempre com a assistência da providência divina, que está continuamente ao lado de cada um de vocês. Dia e noite. Sendo uma pessoa calma, sendo uma pessoa brava, eles estão ali do seu lado. Se você for mais calmo, você tem mais facilidade de comunicação com eles. Se você for mais bravo, mais ranzinza, dificilmente você vai... Ah, vocês estão rindo, é? Vocês dificilmente vão ouvir o que eles querem te aconselhar. Então, assim, o mundo a existência ajuda contínua. Aqui a gente faz o exercício de anjo da guarda. Aqui. E de uma grande carta que foi trazida para nós, da Casa Espírita hoje, uma carta grande, 8, eu vou pedir para a Andréia fazer a gentileza de passar isso daí para o nosso Facebook, para vocês lerem nas nossas redes sociais, uma carta bonita. Mas tem uma passagem aqui que eu me lembro bem, que diz o seguinte. Opa, deixa eu buscar aqui. Bem no final. Não estou achando, gente. Puxa vida, que pena que falhou na memória do tio Alan agora. Bom, deixa a curiosidade para vocês buscarem nas nossas redes sociais. Os ensinamentos estão lá. Oi? Os ensinamentos estão lá. Foi trazido, vai ser divulgado, serve para nós, os irmãos da Casa Irmãos de Luz, serve para qualquer pessoa que busca o caminho da autoiluminação. Bom,
falei mais do que devia hoje, né? Eu sei que geralmente as minhas palestras são de 30 minutos, mas hoje era um dia especial. Eu agradeço a todos que estão aqui pacientemente me ouvindo. Eu sei que muitos já estão bocejando, querem ir para casa. Eu respeito isso, né? Mas eu estou assim a 1000 por hora. Eu poderia falar mais 1 hora aqui sem problema nenhum. E desejo a todos vocês que a semana de cada um de vocês seja muito mais que iluminada, seja repleta de bons momentos, seja repleta de momento presente, seja repleta de percepção do agora. Tornem isso um exercício na vida de vocês. Estudem, vençam a preguicinha, estudem, estudem, estudem. Conhecimento que é colocado na cabeça de cada um, ninguém mais tira. Aquilo que está ali chama-se livros. Aquilo ali é a melhor ferramenta para libertar qualquer ser. A melhor ferramenta. Livros. Acreditem. Se a humanidade tornar a valorizar essa ferramenta, quem sabe a gente consegue frear um pouquinho a direção para a qual estamos indo e retomar um caminho melhor. Assim, deixo um agradecimento imenso novamente a todos vocês e espero revê-los no próximo dia 3 de maio para mais uma palestra que eu assumi aqui na Casa Irmãos de Luz. Um beijo grande no coração de todos vós. Que assim seja. Façamos uma oração do Pai Nosso para encerrar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o caminho e a glória para todo sempre. Que assim seja. Glória ao Pai.